Olá você, seja bem-vindo, que você possa estar sendo abençoado com essa nossa reflexão. A reflexão desse momento vai ser em João, capítulo 4. É um texto conhecidíssimo, da Igreja de Cristo, aonde vai falar sobre a conversa, de Jesus com a mulher samaritana. Eu queria deixar duas coisas aqui para você, para que isso possa ajudar você na sua espiritualidade, no seu entendimento. Eu queria deixar aqui como tema o seguinte: um encontro com a vida. A mulher samaritana, ela teve um encontro com a vida. Então aqui acontece o seguinte: aqui, como eu estava dizendo, quando você olha aqui no capítulo 4, você vai ver esse encontro da mulher samaritana com Jesus. E que Jesus, ele estava num determinado local, E ele ali na Judéia, ele sai da Judéia, ele volta para Galiléia, certo? Só que para ele chegar ali, sair da Judéia e entre a Galiléia, tinha nesse espaço, nesse meio termo, tinha Samaria, Aonde ele passa, ali por volta do meio-dia, como a palavra de Deus assim fala aqui, você vai acompanhando depois aqui. Não vou fazer toda a leitura, porque senão vai levar muito tempo, certo? Eu vou entrar num contexto aqui e depois já vou começar a explicar mais ou menos a questão da essência do texto. Então, quando você encontra que quando Jesus ele sai da Judéia, ele vai para Galiléia, ele passa em Samaria, em Sicar, e ele para ali em Sicar. Ele para ali por volta do meio-dia, que está no versículo 6, vai falar sobre isso. Que ele por volta do meio-dia ele está ali, ele já está cansado, Inclusive no versículo 6 diz o seguinte, ó: havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Então, nesse período ele está ali, e o que acontece? Vai chegar uma mulher, e essa mulher ela é samaritana. E Jesus pede água para ela. No verso 7 ele diz, ó: nisso veio a mulher samaritana, tirar água, e disse Jesus: dê-me um pouco de água. Só que ela estranha, ela se assusta, por quê? Por saber que Jesus é um judeu. E que os judeus e os samaritanos naquele período, naquela época, não se davam, tinha uma rixa entre eles. E ela, de imediato, ela reluta com aquilo. E você pode ver que aqui Jesus ele vai utilizar de uma oportunidade. A primeira coisa que eu queria deixar com vocês aqui é a questão da oportunidade em que Jesus utiliza para se apresentar para esta mulher. Então, no verso 15, olha só o que diz, ó, que vai do verso 4, 15, que diz o seguinte: olha lá, ó, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então, a oportunidade. Então, tudo acontece o quê? Justamente em volta desse poço. Então, você pode ver que nessa primeira oportunidade, Jesus é que busca, ele é que tem a iniciativa de se apresentar para esta mulher. A iniciativa é dele, certo? E que essa oportunidade ela está relacionada a uma necessidade. Jesus então aproveita da necessidade da mulher e a necessidade dele também de tomar a água, de se refrescar. Ele se utiliza dessa situação para evangelizar, para falar, explicar algo para aquela mulher, algo de profunda grandeza, de profunda espiritualidade. E com isso, o que acontece? Nesse relacionamento, no verso 7, nós vamos ver o que? Esse relacionamento, primeiro, é uma necessidade pessoal de Jesus, a vontade de tomar água, ele está ali à beira do poço. Só que depois o que? Nós vamos ter também no verso 6 e 7, e no verso 7 nós vamos ver que é uma necessidade da mulher também, por isso que ela chega ali no poço. Então, de imediato, os dois têm uma necessidade igual, e que essa necessidade, o que acontece? Leva a essa possibilidade de um diálogo ali. E Jesus aproveita justamente essa necessidade dessa mulher. E que essa necessidade acontece, ele vai levar ela a uma reflexão espiritual. A terceira coisa que eu queria que você disse aqui é o seguinte: a necessidade, no verso 13, quando nós vamos ver lá no verso 13, olha só o que Jesus fala. Jesus respondeu: quem beber desta água
terá sede outra vez. E no verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, então os dois, de imediato, os dois têm uma necessidade, eles se achegam a esse poço. Esse poço, o que acontece? Jesus aproveita, né, uma oportunidade dele de relacionar com essa mulher e de pregar, de falar o evangelho para ela, né, de anunciar o evangelho, as boas novas. Então ele pega e aproveita essa situação. E depois o que acontece? Quando nós vamos ver que a conversa se estende, ele leva além da necessidade fisiológica ali naquele momento da água, ele leva para a necessidade da água espiritual. Nós acabamos de ler no verso 13. Então, a necessidade da água espiritual. E que essa água, uma vez sendo tomada, né? Essa água sendo absorvida, nunca mais ela teria sede. Ela nunca mais teria sede, certo? Então, por isso que nessa situação, Jesus está transmitindo ela já para o lado espiritual, para as águas espirituais, certo? Que nós devemos tomar, nós devemos beber, e assim beber dele mesmo, né? E assim nunca mais teremos sede, que essa sede é a sede espiritual, né? A sede, a fome, a sede espiritual, a necessidade espiritual que nós teríamos, né, antes de conhecer a Ele. Nós que já conhecemos, nós já bebemos dessa água. Nós já temos essa fonte que jorra dentro de nós, essa fonte de água. Só que é o seguinte, a mulher, ela ainda na sua pequenez, ela ainda tem uma dificuldade, ela não consegue entender o que Jesus está falando. Tanto que no verso 14, no verso 15, quando você olha, olha só o que ela diz. A mulher diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha só, ela traz aquela necessidade pessoal, né, a questão da água, só que ela não compreende que Jesus está falando de outra água, que é a água espiritual, né? E ela já quer resolver, ela acha que isso aí vai resolver alguns problemas dela, né? Então, quando ela fala, não terei mais sede, eu não precisarei nem voltar mais aqui, né, para pegar água. Então, ela fala tipo assim, poxa, eu vou estar liberta dessa situação, desse contexto. Esse contexto que é um sol escaldante, é peso para levar essa água, transportar essa água, ouvir beber dessa água, certo? Então, eu vou me livrar disso. Isso aqui sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar aquelas pessoas que quando são convertidas por Jesus, elas não têm um entendimento muito raso, e elas ficam naquela situação que nós muitas vezes dizemos que é o crente SSS, que é o salvo, satisfeito, sentado. Não, para mim eu já tomei dessa água, já está beleza, já está pronto, né? Não preciso mais do que isso. E aqui Jesus ele está chamando para um relacionamento, ele está chamando mais próximo. Não é somente beber a água também. A água que você vai beber é para que você o quê? Realize outras coisas também para a obra de Deus. E tem muitas pessoas que beberam dessa água e tá que nem ela. Bom, eu quero beber dessa água porque eu não vou precisar fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada, né? Não preciso me importar com mais nada, porque tudo vai ser solucionado, tudo vai ser resolvido. Mas nós temos algo para fazer, nós temos a obra do Senhor que devemos fazer ainda, mesmo tomando desta água, no nosso envolvimento pessoal, né, a nossa espiritualidade, certo? E ela não compreende. E há muitas pessoas que estão nessa situação dentro da casa do Senhor. Eu quero a água, eu quero beber a água para que eu nunca mais o quê? Sofra, para que eu nunca mais passe por dificuldades, para que eu nunca mais venha chorar, para que eu nunca mais venha sentir tristeza. E essa não é a realidade, essa não é a realidade, certo? Devemos sim correr, beber dessa água, mas, certo? Saber também que a realidade pode não ser da forma que eu talvez estou interpretando. Outra situação que eu queria deixar aqui para vocês, na primeira oportunidade, nós vimos a oportunidade que estava relacionado a uma necessidade pessoal e que ela começa nos dois. E que nessa necessidade pessoal, Jesus ele dá a iniciativa da conversa com a mulher. Só que depois, quando nós olhamos do verso 19 em diante, a conversa ela continua. Ela continua,
já deu a introdução ali, né, da importância da água, que essa água traria vida, né, e inclusive a vida eterna, né, seria dado a ela ali, até que a, no verso 10 diz o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a água viva, certo? A água para a vida eterna, como ele diz lá no verso 14, no finalzinho, né? Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, certo? A segunda coisa que eu queria ver aqui com vocês na questão é uma oportunidade também. Só que essa oportunidade ela já tá ela inicia no verso 19, certo? E essa oportunidade ela já é iniciativa da mulher. A primeira oportunidade foi a iniciativa de Jesus, de chegar a um pecador, chegar a uma pecadora, que é o que ele sempre faz. Ele usa os meios dele para que possa chegar próximo ao pecador e assim se manifestar e se revelar. E revelar a condição de pecador daquela pessoa, assim como ele estava revelando aqui para essa mulher a necessidade de beber da água e sair dessa condição de pecado, de pecadora. Então, na segunda oportunidade que eu vejo aqui, no verso 19, ela já é uma iniciativa da mulher. A mulher ela está cheia de dúvida, certo? E no verso 19, olha só o que ela diz. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só, ela confessa. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Se o Senhor é profeta de Deus, então o Senhor conhece, o Senhor tem uma revelação, o Senhor tem algo que eu possa aprender, que eu possa absorver. E justamente aí ela vem falar sobre a questão do quesito adoração. E aqui no quesito adoração é onde ela está com dúvida, porque ela fala: olha, nós, os samaritanos, nós adoramos em um local. E os judeus dizem que deve ser em outro local, no caso em Jerusalém. Qual seria o local ideal, o local certo para que se possa adorar a Deus? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui não é cultuar. Aqui não é cultuar. Não confunda cultuar com adorar. Aqui a palavra é adorar. É proskuneo. Proskuneo é adorar. Adorar é curvar-se. Adorar é render-se. Adorar é prostrar-se diante de alguém que é maior do que você. E nesse quesito ela está falando sobre adoração e não cultuar, certo? Então isso aqui que é importante. E tanto que nesse conhecimento, nesse esclarecimento que Jesus vai dar para ela, é onde ela pede aonde que se deve adorar. E Jesus, no verso 23, ele diz o seguinte, olha só, o que ele vai dizer no verso 3, que começa no verso 1. Vou começar no verso 1. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Certo? Porque o quesito de adoração não é local. O quesito de adoração, ele é outra situação. Certo? É uma forma, uma possibilidade que vai ser dada. Por isso que ele fala: creia em mim, mulher, está próximo. Está próximo a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. No verso 22 ele diz o seguinte: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No verso 23 ele diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Aqui tem uma forma aqui que as pessoas muitas vezes, um entendimento, que há pessoas que acham que esses verdadeiros adoradores é um subgrupo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Então, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, há um subgrupo de verdadeiros adoradores. E isso não é isso que Jesus está falando. Pelo contrário, ele fala que, olha, virá o momento. Esse momento qual que é? É quando vir a descida do Espírito Santo. Quando vir a descida do Espírito Santo, todos aqueles que forem selados, batizados com o Espírito Santo, serão verdadeiros adoradores.
entrarão nesse perfil. Não é um subgrupo dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então, todos nós que somos justificados, que fomos batizados com o Espírito Santo, nós temos a capacidade, entramos no perfil de verdadeiros adoradores. Certo? E por isso que ele fala, olha, não vai ser mais um local, não vai ser mais uma liturgia, mas sim a forma, a possibilidade que vocês terão de adorar a Deus, que será em espírito e em verdade. Até porque ele busca verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores serão aqueles que irão se render ao meu senhorio. E eles receberão o Espírito. Até porque, como ele diz no verso 23, o Pai no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, certo? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não tem esse entendimento de que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, há um subgrupo. Há uma forma que nós temos que buscar para ser verdadeiros adoradores. Essa forma já é possível a partir do momento em que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Jesus disse que Deus está procurando, eu já fui encontrado. Deus me procurou e já me encontrou. Eu hoje faço parte desse perfil de verdadeiros adoradores. Assim como você também que está me escutando nesse momento, você também faz parte. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte, você está nesse perfil de verdadeiro adorador. É por isso que você tem que manter a comunhão com Deus. Você pode ver que de imediato ela tem uma dificuldade em entender a questão da água, da água da vida espiritual, que traz a salvação. E Jesus fala, há um meio, há uma necessidade que você deve correr atrás de tomar essa água para que você possa o quê? Vir até mim, para que você possa ter a vida eterna. E aí, na outra situação, a necessidade dela de compreender o que é um verdadeiro adorador. E Jesus fala, olha, o verdadeiro adorador é aquele que vai adorar em espírito e verdade. Aquele que bebeu da água, aquele que hoje tem a água e que flui água dentro dele, esse está no perfil de verdadeiro adorador. Não caia nessa, achar que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, tem um subgrupo que ainda vai ser o verdadeiro adorador. Não, você que é convertido, você que conhece Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte desse grupo. Você é um verdadeiro adorador em potencial, certo? Por isso que não precisa de muitas regrinhas, basta você o quê? Em espírito e em verdade, adorar o seu Senhor. Espero que isso ajude e esclareça algumas coisas no seu coração, assim como Jesus esclareceu no coração da mulher samaritana. Então, que isso possa somar na sua espiritualidade, você possa crescer, que você possa desenvolver esse dom, esses talentos que você tem, para que você possa se cultuar cada vez mais, se envolver em tudo que é do Senhor, na obra, na vontade dEle, nos caminhos deles. E que Deus abençoe você e que a paz de Cristo esteja contigo.